Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto. Sejam bem-vindos a mais uma aula no meu canal. Hoje vamos explorar, um período fascinante da história da educação, marcado por grandes transformações científicas, filosóficas e pedagógicas. Nosso foco será a educação no século XVII, a influência de John Locke, o impacto da Revolução Científica e como tudo isso se refletiu no Brasil, com as primeiras escolas públicas e o papel das ordens religiosas. Vamos também falar sobre o iluminismo e as reformas pombalinas, que tiveram um papel crucial na educação brasileira, ok? Vamos começar? Então, o século XVII, ele é conhecido como a Era da Revolução Científica. Um período de grandes descobertas, que mudaram a reforma, ou melhor dizendo, a forma, como entendemos o mundo. Essa revolução não ficou restrita aos laboratórios e universidades. Ela teve um impacto profundo na educação. As descobertas de cientistas como Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton desafiavam as visões tradicionais, e abriam caminho, para um novo método de ensino, baseado nas observações, e na experimentação. Antes, o conhecimento era transmitido principalmente através de textos religiosos e filosóficos, Mas agora, o método científico começava a ganhar espaço nas escolas. Essa mudança de paradigma influenciou profundamente as práticas pedagógicas da época. A ênfase no raciocínio lógico e na evidência empírica começou a substituir a memorização de dogmas, preparando o terreno para um ensino mais crítico e exploratório. Um dos maiores influenciadores da educação no século XVII foi o filósofo inglês John Locke. Em sua obra, Ensaios sobre o Entendimento Humano, Locke apresentou a ideia da tábula rasa, que afirmava que a mente humana é como uma folha em branco, sendo moldada pelas experiências. Essa visão revolucionou a educação, pois sugeria, que as crianças não nasciam com ideias pré-formadas, mas que aprendiam através da interação com o mundo ao seu redor aí. Isso implicava que a educação deveria ser adaptada às necessidades individuais de cada aluno, focando na formação do caráter e no desenvolvimento do pensamento crítico. Locke também defendia que o aprendizado deveria ser prazeroso e relevante para a vida prática, o que influenciou diretamente o desenvolvimento de métodos pedagógicos mais dinâmicos e centrados no aluno. A Revolução Científica, não só transformou a ciência, mas também a forma como ensinamos e aprendemos. As escolas começaram a incorporar disciplinas como matemática, física e astronomia em seus currículos, refletindo a importância crescente dessas áreas. Além disso, a Revolução Científica estimulou a criação de academias e sociedades científicas, onde o conhecimento era compartilhado e debatido. Isso contribuiu
para a disseminação de novas ideias e para a formação de uma comunidade acadêmica mais sólida e conectada. No entanto, essas mudanças também trouxeram desafios, como a resistência de setores mais conservadores da sociedade, que viam as novas ideias como uma ameaça à ordem estabelecida, ok? Bom, quanto no Brasil, né? A revolução pedagógica, né? Deitava arcas. Vamos aprofundar isso. Então, no Brasil, o século XVII marcou o início de uma nova transformação na educação. Influenciados, né, pelas ideias europeias, as primeiras escolas públicas começaram a surgir, ainda que de forma limitada, né, e voltadas principalmente para as elites. As ordens religiosas, né, especialmente os jesuítas, desempenharam um papel central na educação colonial. Eles estabeleceram colégios, né, onde o ensino era rigoroso e abrangia tanto disciplinas religiosas quanto conhecimentos seculares, né, como línguas e ciências. No entanto, essa educação estava longe de ser acessível a todos. Apenas os filhos das classes dominantes tinham acesso a essas escolas, enquanto a maioria da população permanecia excluída do sistema educacional. Avançando para o século XVIII, encontramos o Iluminismo, um movimento que teve um impacto profundo na educação. Os iluministas, acreditavam que a razão e o conhecimento poderiam melhorar a sociedade e que a educação era a chave para formar um homem novo, capaz de pensar criticamente e agir de forma autônoma. As ideias iluministas influenciaram a criação de novas instituições de ensino e a reforma dos currículos, com uma ênfase maior nas ciências e nas artes liberais. Esse movimento também impulsionou a secularização da educação, reduzindo a influência da igreja nas escolas. No Brasil, as ideias iluministas chegaram através das reformas pombalinas, implementadas pelo Marquês de Pombal em meados do século XVIII. Essas reformas tinham como objetivo modernizar o sistema educacional e reduzir o controle da Igreja sobre a educação. Uma das medidas mais significativas foi a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, o que levou à criação de novas escolas públicas sob o controle do Estado. Essas escolas passaram a seguir um currículo mais secular, com ênfase em disciplinas científicas e técnicas, alinhando-se com os princípios iluministas. Embora a reforma pombalina tenha trazido avanços, elas também enfrentaram muitos desafios, como a falta de recursos e a resistência de setores conservadores da sociedade. Bom, como vimos, o período que vai do século XVII ao século XVIII foi um dos mais dinâmicos na história da educação. Revoluções científicas, mudanças filosóficas e reformas políticas se entrelaçaram para moldar um novo modelo educacional que buscava formar indivíduos capazes de pensar de forma independente e contribuir para o progresso da sociedade. Entender essas transformações é fundamental para compreendermos as raízes do nosso sistema educacional atual
e as forças que ainda influenciam a educação nos dias de hoje, né? Espero que essa aula tenha ajudado a esclarecer como essas mudanças históricas, né, moldaram a educação moderna, ok? Obrigado por assistirem, né? Continuem acompanhando o canal, né, para mais vídeos sobre a história da educação e muitos outros temas importantes. Se você gostou, né, desse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, né? Ok? Até a próxima. Forte e caloroso abraço.